Só um minutinho. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite a todas, né? Prazer estar aqui mais uma noite com vocês, aprendendo, compartilhando, né? O estudo desse livro maravilhoso. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 2, que falou sobre as causas, né? E as consequências da rejeição. E hoje nós vamos falar sobre a rejeição e a sua percepção. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Para todas nós. Quem aqui já entrou em algum lugar, em alguma reunião, em algum ambiente e teve a percepção de que parecia que ninguém foi com a sua cara, que as pessoas não gostavam de você e de repente, porque as pessoas não foram falar com você, as pessoas te olharam talvez de um jeito. Quem aqui já teve essa impressão? Eu Verô, também. a Maria, a Kátia colocou que já teve. Eu também. Thaís, acho que todas nós, né? Tamara, todas nós já tivemos essa impressão. Deixa eu só ver que acho que tem alguém querendo entrar. Todas nós acho que já passamos, já tivemos essa sensação, né? E vai ser sobre isso que nós vamos falar essa noite. Esse capítulo vai falar, né? Essa noite. E este capítulo ele vai nos ensinar algo muito importante, né? Algo muito poderoso. E que nós muitas vezes sentimos algo, temos uma percepção, mas essa percepção não é real, né? Não é o que realmente está acontecendo. E essa percepção, essa sensação, ela é causada justamente pela rejeição. E isso é um grande inimigo, né? Algo que prejudica muito as nossas vidas. Então, nesse primeiro tópico aqui, logo na introdução, a Joyce, ela começa o capítulo contando uma história, né? Uma história que eu achei interessante. Ela vai dizer que uma das suas funcionárias, uma vez se sentiu muito rejeitada por ela, se sentiu ferida e rejeitada pela Joyce em um evento, né? Isso porque a Joyce não falou com ela. E essa moça sentiu que a Joyce estava dando mais atenção para as outras pessoas do que para ela. Então ela se sentiu diminuída, né? Se sentiu rejeitada. Foi essa percepção dela. Ela aqui diz assim que ela teve a percepção de que a Joyce não gostava dela, ou gostava menos dela do que das outras pessoas. E aí a Joyce, quando ficou sabendo disso, né? Ela coloca aqui, ó. Quando eu fiquei sabendo como essa moça se sentia, ela orou a Deus, né? E ela disse: Deus, ela se sentiu rejeitada e eu nem ao menos a vi. A Joyce nem tinha visto ela. Por que o Senhor não me fez ver essa moça? Eu não quero machucar os sentimentos de ninguém. E aí ela sentiu Deus falar ao coração dela assim, ó. Você não a viu porque eu não queria que a visse. Eu a ocultei de você porque ela pensa que precisa da sua atenção. Mas sei que esta é a última coisa de que ela necessita. Estou tentando levá-la ao ponto em que ela não baseará seu valor em obter a atenção das outras pessoas. Então, olha só isso. Essa moça, ela baseava o seu valor de acordo com a percepção das pessoas, né? Ela se sentiu rejeitada porque a Joyce não tinha visto ela, não tinha falado com ela, ela se sentiu menos importante do que as outras que estavam ali. Então, e o mais interessante é que a Joyce nem tinha visto ela, né? Muito menos tinha rejeitado. E o interessante é que Deus fez com que isso acontecesse, né?
E isso é uma revelação poderosa, né? Que Deus estava tentando ensinar para aquela moça de que o valor dela não vinha da atenção que ela recebia da Joyce ou de qualquer outra pessoa. E quantas vezes isso acontece com a gente? Essa é a primeira lição que nós podemos aprender aqui, que nós devemos entender que nosso valor. Boa noite, Ná, seja bem-vinda. Então, a primeira lição desse capítulo aqui é aprendermos que o nosso valor não pode estar pautado naquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós precisamos encontrar o nosso valor em Deus, né? E a raiz da rejeição, a rejeição faz com que a gente crie uma carência tão grande, uma carência de atenção, a gente tem carência da atenção das pessoas, né? E quando a gente não recebe atenção, parece que o nosso cérebro, ele imediatamente já interpreta com essa sensação, né? Ah, eu fui rejeitada. O nosso cérebro acaba criando uma história que não é real, né? E quantas de nós já nos sentimos assim? Às vezes a gente passa por uma pessoa, a pessoa nem olha para a nossa cara e a gente fala, poxa, aquela pessoa nem. A gente se sente aquele sentimento de rejeição. Só que às vezes a pessoa nem estava com a cabeça em outro lugar, às vezes nem viu a gente e o nosso cérebro já interpreta assim, né? A gente já fica se sentindo mal, se sentindo desprezada, se sentindo rejeitada, né? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que vocês pensem com sinceridade. Quantas vezes eu já permiti que os outros me tratassem, que os outros determinassem o meu valor, né? Quantas vezes a gente permite que as pessoas determinem o nosso valor? Porque uma pessoa às vezes não tratou da forma que nós esperávamos, às vezes a gente já se menospreza, nós mesmos já se sentimos diminuídas, se sentimos rejeitadas, né? Se alguém nos elogia, se alguém faz um elogio, parece que a gente se sente ótima. Agora, se de repente a pessoa não fez aquele elogio que a gente estava esperando, não tratou da forma que a gente estava esperando, a gente fica se sentindo mal, se sentindo para baixo, né? Então, essa é a primeira lição desse capítulo aqui. Se alguém de repente ignora a nossa presença, se alguém não dá devida importância, a gente já se sente desculpe a palavra aqui, às vezes a gente se sente um lixo, né? E isso tem a ver com nós estamos permitindo que as pessoas definam o valor que nós temos, e isso não é o certo a se fazer, né? A gente precisa, independente do que as pessoas pensam, independente da forma que as pessoas agem, nós precisamos saber o nosso valor, saber quem nós somos, saber da nossa importância, né? Então, é isso que esse primeiro tópico aqui está falando, né? Aí na página 32, eu grifei aqui, né? Não deixe que a opinião de alguém determine o seu valor. Não permita que, se de repente alguém às vezes te ofenda com palavras, né? Diga algo que você não é, não permita que não assuma essa verdade para você, né? Por isso que é tão importante a gente fazer esses exercícios, o exercício que eu acabei de passar aí, né? Quem nós somos em Deus. Quando a gente faz esse exercício todos os dias, né? O nosso cérebro, ele aprende por quê? Por repetição. Então, se todos os dias nós estamos ali afirmando quem nós somos em Deus, nós não vamos permitir que, de repente, se uma pessoa te tratou mal, se uma pessoa falou aquilo que não é verdade, você não vai assumir isso como verdade, né? Porque você sabe qual que é o seu valor, você sabe da sua identidade. E aí, o segundo tópico, que está lá na página 33, é uma lição entre lágrimas. E aí, antes disso, né, a Joyce coloca aqui que sempre que ela prepara uma mensagem, ela sente que Deus usa
uma experiência para que ela sinta isso na pele, né? Então, quando ela estava preparando esse estudo aqui, falando sobre rejeição, ela falou que parece que Deus permitiu ela passar por várias experiências sobre rejeição para que ela sentisse na pele e pudesse falar com propriedade, né? E aí, agora nesse tópico aí, é uma outra coisa que ela viveu, uma outra situação que ela viveu, que ela presenciou, né? Então, aqui nesse segundo tópico, vai falar que um dia ela estava no escritório dela e ela estava chorando, né? Chorando muito. E aí o marido dela entra e vê ela chorando e fala assim: tem alguma coisa de errado com você? O que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado? E aí ela fala assim: não. Só que no fundo, por dentro, ela estava muito arrasada, porque o marido dela ia sair para jogar golfe e ela queria que ele ficasse com ela. Ela queria que ele percebesse, né, a necessidade dela e escolhesse ficar com ela. Só que quando ele perguntou se tinha algo de errado e ela falou que não, aí ele falou: ah, tá bom, então, eu tô indo lá jogar golfe. Aí, na percepção dela, ela falou assim: ah, ele é frio, né? Ele é egoísta, ele não se importa comigo. E nós, mulheres, eu acho que nós somos bem assim, né? A gente fala uma coisa, mas no fim a gente quer dizer outra. E a gente quer, principalmente, eu acho que as casadas aqui, né? A gente quer que o nosso marido adivinhe o que a gente está sentindo, o que a gente quer, né? E me identifiquei muito com o que ela contou, com o que ela falou aqui nessa parte, né? Então ela queria que o marido dela tivesse visto ela chorando e ficasse, ai, meu amor, o que que é? Não, ai, não vou sair não, já que você não tá bem, eu vou ficar aqui com você, né? Só que não foi isso que ele fez. Já que ela falou que não tinha nada, que tava tudo bem, ele falou, ah, tá bom, então vou lá jogar golfe. E aí, na percepção dela, ele era egoísta, ele não se importava com ela. Só que algumas semanas depois, eles entraram nesse assunto novamente, e aí ela falou a verdade, né? Falou assim: ah, naquele dia eu queria que você tivesse ficado comigo. E aí o marido dela falou assim: por que que você simplesmente não me falou? E, e aí, cadê? Por que você simplesmente não me pediu para sairmos e fazermos algo juntos? E aí ela fala assim, ó, eu não tinha uma boa resposta no momento, mas após um tempo eu lhe disse, sabe, pensei sobre sua pergunta e posso ver duas razões pelas quais as pessoas às vezes não expõem suas reais necessidades. E ela coloca, né, que por que as pessoas não falam a verdade? Qual a razão da gente às vezes não falar a verdade, a gente querer que as pessoas tenham uma bola de cristal e interprete? Então ela coloca duas razões aqui. Em primeiro lugar, é porque a gente não quer correr o risco de ser rejeitado. A gente não quer falar a verdade e, de repente, correr o risco de ser rejeitado. Então, simplesmente a gente se cala e não fala a verdade, fica quieta. Em segundo lugar, como mulher, ela queria que ele percebesse a necessidade dela voluntariamente e deixasse o golfe e levasse ela para algum lugar. E isso sempre acontece conosco, né? E olha só, o que eu achei mais interessante aqui é que depois, lá na frente, ele vai falar assim que ele jamais tinha passado isso pela cabeça dela, que ela queria que ele ficasse. Ele pensou, quando ele viu ela chorando, ele pensou que ela estava tendo assim algo com Deus, né? Que Deus tinha falado algo com ela, que ela estava ali num momento de intimidade entre ela e Deus. E aí, quando ela falou que não estava acontecendo nada, ele preferiu deixar ela ali à vontade e ir para o momento dele de lazer. Né? Olha só a diferença, a diferença o que o sentimento dela de rejeição fez ela sentir, né? Fez ele achar que ele era um egoísta, que ele era um insensível, que ele não estava dando real valor para ela, e ele nem passou pela cabeça dele, né? Então, o que essa parte aqui nos leva a aprender? Que muitas vezes
A rejeição faz a gente ter uma total, uma ótica totalmente diferente da realidade, né? Ela imaginou uma coisa totalmente diferente do que realmente estava acontecendo. E isso é um abismo, né? Entre a nossa percepção e a realidade. Então, o medo da rejeição faz com que a gente paralise, faz com que a gente não fale o que a gente realmente está sentindo. A gente tem tanto medo, às vezes, de pedir algo e acabar recebendo um não, que a gente prefere ficar sofrendo em silêncio, esperando que a outra pessoa tenha uma bola de cristal, né? E adivinhe o que a gente quer. E isso, se a gente for parar para pensar, isso não é justo que a gente faz, né, com as outras pessoas. Isso não é justo. Às vezes a gente crucifica uma pessoa, sendo que, na verdade, a pessoa está ali inocente. É a gente que está criando uma tempestade num copo d'água, né? E isso também se torna uma tortura para nós, porque a gente acaba sofrendo, sendo que essa situação poderia ser resolvida de forma simples, se ela tivesse falado o que ela realmente queria, qual que era a necessidade dela, né? Então, eu queria fazer uma pausa aqui e perguntar se de repente alguém se lembra de um momento assim, que já ficou presa nesse ciclo, né, de ter ficado magoada com alguém, por não ter, e na verdade você que não comunicou o que você queria. Alguém se lembra de uma situação assim? Gostaria de compartilhar com a gente? Vocês estão muito caladinha hoje, hein? Então vamos lá. Se ninguém se manifestou, eu vou continuar. E aí, depois, fala sobre o próximo tópico, que está na página 36, fala: percepções podem não ser a realidade. É mais ou menos isso que nós acabamos de falar, né? Aqui a Joyce, ela dá o ensinamento, né, falando sobre a questão da discordância. E ela fala assim, ó: até poucos anos atrás, Dave e eu discutíamos muito, porque às vezes ele não concordava totalmente comigo. Ao concordar comigo, ele estaria dizendo que eu estava certa. E isso me mantinha sentindo-me bem. Eu precisava disso quando estava bem. Ou estável. Eu me sentia confiante, segura e firme. Se ele não concordasse comigo, eu ficava emocionalmente desnorteada e tinha todo tipo de reações indevidas. Eu não compreendia o motivo. Dave até mesmo me dizia: por que você age como se eu a estivesse atacando todas as vezes que eu não concordo com você? Vocês já se depararam com pessoas assim? Que às vezes você não concorda e você vai falar a sua opinião e a pessoa fica brava, a pessoa parece que vem te atacando e você só está expondo a sua opinião, né? E nós, às vezes, também somos assim. Às vezes a gente não consegue ouvir. Se a pessoa parece que está falando a opinião dela e essa opinião é diferente da nossa, às vezes a gente encara isso como uma ofensa, né? E aí aqui ela vai nos ensinar que o que acontece é como se a gente precisa aprender a separar as opiniões das pessoas e as ideias do nosso eu real, da nossa identidade. O fato de uma pessoa não concordar com a nossa opinião não significa que ela está rejeitando, que nós não somos importantes, não tem nada a ver com isso, né? Então, isso é uma coisa que às vezes inconscientemente a gente acaba fazendo. A gente encara uma opinião diferente da nossa, uma divergência de opinião como uma rejeição, né? E só porque a pessoa às vezes não concorda com a nossa ideia. E se de repente você convive com alguém assim, que às vezes você fala sua opinião e a pessoa não aceita, a pessoa reage de forma explosiva, talvez essa pessoa tenha uma raiz de rejeição aí, né? Por isso que ela age assim, porque ela não sabe diferenciar. Para ela, quando você não concorda com ela, é como se você estivesse rejeitando ela, entende? Então, olha só a importância da gente compreender isso. A gente acaba se tornando mais
empática, sabendo, compreendendo melhor, né, a situação e as pessoas ao nosso redor. Então, aqui ela fala: você deve aprender a separar as suas opiniões e ideias do seu eu real. E isso ensina a necessidade de separar o nosso eu das nossas opiniões e ações, né? Às vezes a pessoa está discordando de um comportamento nosso, né? Fala, isso aí não foi legal, e a gente encara aquilo, parece, a gente fica se sentindo tão mal, né? Quando alguém não concorda com a forma, às vezes fala para a gente dar um conselho, e se isso acontece com você, que você possa ter essa percepção, né? Não leve a pessoa a mal, porque ela te deu um conselho, às vezes falou que não foi legal a forma como se comportou, você se comportou, né? Aprenda que a gente tem que saber separar os nossos comportamentos, as nossas ideias, as nossas opiniões de quem nós somos de verdade. Aí, depois, o próximo tópico, na página 39, é uma lição durante o golfe. E aí, nesse tópico aqui, ela vai falar sobre como nós projetamos as nossas necessidades nas outras pessoas. E aí ela vai contar, né, mais uma história, mais um evento que aconteceu com ela, de que nessa situação ela e o marido dela estavam jogando golfe. Só que o marido dela, ele não estava jogando bem, porque ele estava com dor no cotovelo, né? Com o cotovelo doendo, e ele não estava conseguindo ter um bom desempenho no jogo. E aí ela fala que ela, né, assim como nós, mulheres, que temos aquele instinto maternal de cuidar, né? A gente sempre tem aquele instinto, né? Quando você vê alguém com dor, uma pessoa com dor, a gente vai, cuida, né? Fala, ai, calma, vai ficar tudo bem. A gente dá uma dica do que fazer para passar a dor. Isso faz parte de nós, mulheres, né? E aí ela vai dizer que ela tenta consolar ele e fala assim, ai, calma, vai ficar tudo bem, né? E aí, ele, para surpresa dela, ele reagiu dizendo assim, ai, não precisa ter pena de mim, tá tudo bem. E aí, quando ele reagiu dessa forma, ela ficou se sentindo muito mal, né? Ela vai dizer aqui que ela ficou abalada. E essa reação dele, do marido dela, fez ela se sentir abalada. E ela escreveu aqui, ó, sentir-me desmoronar interiormente. Eu perguntava, Deus, por que esse sentimento? Por que eu tô sentindo esse sentimento esmagador dentro de mim? De onde que vem isso? Né? Ela perguntou para Deus. E aí ela colocou assim, ó, creio que o Senhor estava me mostrando que muitas pessoas enfrentam isso constantemente. Realmente eu fiquei irada com Dave e pensei, ah, você é tão durão, nunca precisa de ninguém que te console, né? Só que aí, mais tarde, Deus revelou, ela sentiu Deus falando com ela, dando uma revelação para ela, né? E ela disse assim, ó, que Deus disse, ela sentiu Deus falar para ela assim, Joyce, você está tentando dar ao Dave algo que você precisaria nessa situação, mas ele não precisa disso. Por isso, não recebeu. Já que você precisa desse tipo de conforto, quando está em dificuldades, sentiu-se rejeitada porque ele não está recebendo o mesmo de você, né? Então, o que ela quis dar para o marido dela, a forma dela falar, ah, vai ficar tudo bem, né? Calma. Ela deu a ele o que ela queria ter recebido se ela tivesse nessa situação, se ela tivesse com dor, se ela não tivesse tendo um bom desempenho, ela gostaria que o marido dela falasse assim, ai, calma, querida, vai ficar tudo bem, né? Vai passar. Só que como o marido dela não precisava daquilo, ele reagiu e falou assim, ah, tá bom, não precisa ter pena de mim, porque ele não precisava disso. E para ela, como ela tinha essa necessidade, a forma como ele reagiu, fez ela se sentir rejeitada, né? Então, a reflexão principal aqui que nós podemos aprender nessa parte é que muitas vezes nos nossos relacionamentos nós tentamos dar às pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber,
né? E não é o que às vezes as pessoas precisam. Então a gente precisa parar e analisar que quando às vezes as pessoas não recebem bem aquilo que a gente faz e a gente se sente rejeitado, né? Na verdade, que a gente possa aprender a não se sentir assim, porque na verdade a forma com que nós agimos, a pessoa não estava precisando, né? Então, assim, não tem a ver comigo, que a gente possa ter essa consciência, poxa, não tem a ver comigo, sabe? Não precisa se sentir rejeitada, isso não tem a ver comigo, eu fiz minha parte, tem a ver com ela, se ela não quis receber, aí é uma coisa dela, é ela com ela, mas pelo menos eu fiz minha parte, né? Então, é um aprendizado que nós podemos tirar aqui dessa parte, né? Que não encarar isso como uma rejeição pessoal, né? Mas como de repente a forma que a gente agiu, talvez a pessoa não precise. Então, aí é ela com ela. E aí o próximo tópico é mais uma ilustração, né? Mais um exemplo que ela nos ensina aqui. Ela estava tendo uma conversa, ela queria falar algo importante para o marido dela. E ela fala que o marido dela, ele é uma pessoa muito detalhista, né? O marido dela presta muita atenção nos detalhes. Eu sou uma pessoa assim, eu presto muita atenção nos detalhes. E aqui, nesse caso, ela fala que o marido dela é detalhista. No meu caso, com meu esposo, eu sou detalhista, e às vezes eu falo, ai, você viu aquilo? Aí ele fala, nossa, nem percebi, sabe? Ele nem tchum. E eu sou detalhista. E aí ela tá contando que eles vão lá no correio e ela tá tentando falar uma coisa muito importante pro marido dela. E o marido dela interrompe para poder, porque ele se distraiu, ele estava observando um rapaz que estava com uma camiseta toda rasgada, né? Aí ele fala assim: "Ai, olha", ele interrompe ela na hora que ela tá contando aquela coisa importante, e aí ele fala assim: "Ah, você viu? Olha só aquele homem ali com a camiseta toda rasgada". E aí a Joyce, ela fica muito irritada, né? E na cabeça dela, o cérebro dela já interpreta o quê? Que o marido dela não tá nem aí pra ela, que ele não se importa com ela. Porque ele deu mais atenção pro homem, vendo o homem lá, do que para aquilo que ela tava falando, né? E aí, nesse tópico aqui, tá nos levando a compreender que cada um é de uma forma, cada um tem um jeito, né? Que aí também ela não se aprofunda aqui, mas é algo que, por exemplo, eu como psicanalista, né, quando atendo meus pacientes, eu levo eles a entender, porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, e cada pessoa vai reagir de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade, e às vezes a gente não entende isso. Por exemplo, uma pessoa que ela é melancólica, né? Ela tem mais tendência a ser mais detalhista, a prestar atenção nos detalhes, né? E aí uma pessoa que é, por exemplo, sanguínea, né? Ela é uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de falar, que tá ali conversando, que gosta de conversar. Então, às vezes, se um casal, por exemplo, um melancólico com um sanguíneo, que nem acredito que seja o caso aqui dela, o marido dela, né? Ela estava ali querendo contar, querendo falar com ele, e ele prestando atenção no detalhe. Por quê? Faz parte da personalidade dele, não foi por mal, né? Então, essa parte aqui nos leva a entender que as pessoas também reagem de acordo com o temperamento, e, e às vezes a gente já encara isso por conta da rejeição, pelas feridas que nós temos de rejeição, às vezes a gente acha que a gente está sendo desprezada e não tem nada a ver, né? Então, a realidade é que o marido dela ele era detalhista, uma pessoa observadora, e essa distração dele não foi porque ele estava desvalorizando ela, mas foi um reflexo da personalidade dele, né? Então, assim, o que a gente pode aprender? Que a gente não pode ficar esperando e exigindo que as pessoas sejam como nós somos. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito de reagir, né?
nós devemos compreender, dar espaço para as diferenças de personalidade, compreender isso. Quando a gente compreende que cada um tem uma forma de ser, uma forma de agir, a gente evita muitos atritos, muitas brigas, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no casamento, seja no relacionamento, né, interpessoal. A gente precisa levar isso em consideração. E o que para nós muitas vezes é um sinal de desinteresse, para outra pessoa pode ser apenas uma característica dela, né? Uma forma dela ser, mas não é por mal, sabe? É a forma dela, é o jeito dela, né? Então isso é importante da gente analisar. E para finalizar, já aqui na página 42, testando a revelação, né? Esse tópico aqui vai falar sobre a prova prática de que a cura está acontecendo, né? Nesse momento, a Joyce, ela aplica tudo que ela aprendeu, ela vai aplicar conscientemente tudo que ela aprendeu. Aí ela coloca aqui, ó. Percebi que muitas vezes nós respondemos às outras pessoas baseados naquilo que nós mesmos sentimos. E aí ela conta um exemplo de que os filhos, era Dia das Mães, e os filhos dela entrou em contato com ela e disse assim: ó, mãe, no Dia das Mães, a gente teve uma ideia, a gente vai pegar. Acho que ela tem 4 filhos homens, né? Então, os filhos dela tiveram uma ideia de, no Dia das Mães, pegar ela, só os filhos e a mãe, e levar ela para um jantar especial, um momento especial entre eles. Sem o pai, sem as esposas, sem os netos. E aí ela pegou e falou assim: ah, mas como assim? Você não vai chamar seu pai? Aí eles falaram assim: não, mãe, vai só nós, né? Vamos só nós. E aí ela ficou preocupada, achando que o marido dela não ia gostar se ele não tivesse sido convidado. E aí os filhos dela falaram assim: mãe, mas acho que o pai não ia se importar, né? E aí ela fez a prova, ela foi lá e falou pro marido dela, falou assim: olha, os nossos filhos tiveram uma ideia de comemorar o Dia das Mães, eles vão me levar para almoçar, né? Para jantar, sei lá, não lembro agora, pro jantar aqui. Só nós. Aí o marido dela falou assim: nossa, que excelente ideia! E aí ela pega e fala assim: você não ficou triste? Você não ficou aborrecido? Ele falou: não, achei uma ideia maravilhosa. Aí ela fala que, porque se fosse ao contrário, se fosse os filhos que levassem o pai para jantar no Dia dos Pais, mas não chamasse ela ficaria muito aborrecida, né? E aí ela fecha aqui dizendo, né, que muitas vezes a gente responde às outras pessoas baseado naquilo que nós sentimos. E a reflexão principal aqui, de fechamento, é que a verdadeira liberdade ela é alcançada quando nós paramos de viver com base em suposições, né, em projeções. Às vezes a gente projeta o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, né? E a gente começa a lidar com a realidade. Então, nós precisamos aprender a analisar as coisas antes de reagir, né? Não é porque nós sentimos rejeição, muitas vezes nós sentimos que nós realmente fomos rejeitados. A gente precisa realmente analisar, né? Então, para encerrar hoje esse capítulo, vamos resumir aqui tudo que nós aprendemos, né? Primeiro, nós precisamos checar a nossa percepção. Quando você sentir um sentimento de rejeição, quando você se sentir sendo rejeitada, né? Para primeiro, analisa, será que eu fui rejeitada mesmo? Será que é isso? Será que não é algo que, de repente, é uma ilusão minha? Será que não foi, de repente, né? Algo que a pessoa nem teve a intenção. Aprenda a separar quem você é daquilo que você faz. Esse é mais um aprendizado que nós temos. Comunique as suas necessidades, né? Pare de ficar esperando que as pessoas adivinhem aquilo que você quer, né? E um aprendizado muito importante, acho que fundamental.
Lembre-se de que o seu valor vem de Deus e não da atenção que as pessoas te deem, não da aprovação que elas possam te dar, tá bom? E o grande convite aqui para esse capítulo é para nós sairmos dessa prisão. Muitas vezes a nossa mente nos aprisiona, né? A gente fica preso, pensando no que as pessoas estão pensando da gente. Será que a gente está agradando? Será que a gente está desagradando? Né? Pare de ser prisioneiro da sua mente e sinta-se amada, sinta-se aceita, sinta-se segura em Deus. Saiba reconhecer o valor que você tem em Deus. Amém? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa que lembrou enquanto a gente estava estudando aqui? Vocês estão tão caladinhas hoje? Alguém quer falar? Maria? Então, eu acredito que nós estamos caladas até mesmo refletindo tudo isso, porque eu tenho certeza que todas nós aqui temos algo assim para compartilhar em relação em alguns momentos, em algum momento da nossa história, nós tivemos sim esse sentimento de rejeição, seja de marido, de filho, do pai, da mãe, o chefe de trabalho. Mas esse livro, essa autora tem nos ensinado a refletir sobre isso, né? A buscar essa cura. E na verdade, eu tive, assim, no começo da minha história, principalmente no trabalho, eu era aquela que, muito calada, e tudo era sim, sim, e as palavras do outro me ofendiam, e eu não tinha argumento. É exatamente esse sentimento da Joyce, né? Que em alguns momentos aqui, ela fala como se a cabeça dela fosse uma bola de cristal, que era só o marido olhar e já ia interpretar todo o seu sentimento de rejeição, o sentimento de tristeza, né? Igual ela usa palavras assim, é, ficava arrasada, né? Usando a fala dela, ficava arrasada sentimentalmente. E uma coisa que nós aprendemos, assim, além de checar, né, o que nós pensamos a respeito do outro, é que vale a pena realmente você não chegar e falar assim: ah, a Thalita não me deu um bom dia, ou ela está de mal de mim, ou então ela está me ignorando. E isso acontece muito no nosso meio, sabe? Uhum. Da gente julgar. Eu acho até um pré-julgamento, quando a gente coloca em evidência essa raiz da rejeição em nossa vida, a gente até julga as pessoas, porque de repente aquela pessoa, como ela deu exemplo, o Dave nem sabia o que ela estava sentindo. E ela estava lá arrasada e falando que ele era realmente medíocre, né? Ingrato, e isso nos ensina a refletir, porque eu tenho certeza que não sou eu, mas muitas aqui estão com esse sentimento, eu preciso mudar, eu preciso saber que o meu valor, como nós anotamos aqui, o que você falou, no resumo, eu preciso valorizar aquilo que Deus preparou para mim. Eu sou importante, eu tenho valor, ele se importa comigo e não importa o que os outros pensem ou deixem de pensar. Então, eu preciso estar proporcionando essa paz, né, entre as pessoas da minha vida, do meu convívio, porque se eu evidenciar a rejeição na minha vida só porque o outro não me deu o bom dia ou a boa tarde, ou não olhou para mim naquele dia, naquele momento eu estava tão ocupado que não me viu, né?
eu estou sendo um canal de contenda, um canal de julgamento. Eu não estou nem de acordo com aquilo que Deus quer, né? Que a gente viva. Sim. Então, realmente, esse teste que ela fez com ela mesma, né? Valeu a pena, porque ela se autotestou. Ela se autotestou, né? Naquela hora lá, Sim. né? E muitas vezes a gente também se priva de fazer amizades, né? Pela nossa percepção. Às vezes a gente vê a Sim, pessoa sim, que nem eu, já fui muito julgada, as pessoas às vezes acham que eu sou metida, mas na verdade não é. Agora que eu tô, graças a Deus, né? Depois do autoconhecimento, de estudar, de praticar. Agora que eu tô me comunicando melhor, falando mais com as pessoas, mas eu era extremamente tímida, até mesmo pela minha história de vida, pelas coisas que eu já vivi, né, pelos traumas. Então, assim, eu tinha vergonha das pessoas de falar, e às vezes as pessoas me julgavam por ser uma pessoa metida, as pessoas achavam que eu era metida. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente vê uma pessoa porque a pessoa é séria, a gente acha que a pessoa é metida, a gente às vezes poderia estar fazendo uma amizade, né? Maravilhosa, conhecendo ali, e a gente não faz porque a gente tem um preconceito, sim, né? Pela forma sim. de analisar e julgar as pessoas. Então, mais um aprendizado aqui. Que Inclusive, eu fui vítima na escola sobre isso, que eu já até compartilhei com você, Thalita. Uhum, E sim, hoje a menina, a pessoa, né, que me interpretou errado, ela está assim realmente tentando se achegar, porque eu acredito que houve um pré-julgamento, né, da minha sim, personalidade. E acontece para você ver, olha o dano, olha o que que o inimigo faz quando a gente não tem a capacidade de observar as pessoas primeiro e respeitar o que a pessoa fala, a forma como a pessoa é, a sua, né? Que exatamente. aqui eu até Personalidade, anotei né? De cada que as um. personalidades são distintas, né? Cada um age de uma forma. Então a gente precisa ter essa atenção e essa capacidade de perceber a distinção de cada personalidade. É verdade. Antes de encerrar, né? Gostaria de dar uma notícia aqui em primeira mão para você e dizer que estou preparando um encontro presencial para a gente, tá bom? Ainda estou assim no planejamento, mas já queria deixar vocês assim de sob aviso, né? Se tudo der certo, com a permissão de Deus, quero que seja no mês de outubro, né? Aproveitando que é o mês de cuidado com a saúde da mulher, né? Então, estou preparando um evento. Não vou dar muitos detalhes, assim, só vou falar um pouquinho, uma pinceladinha. Estou planejando para fazer um evento, né? Que vai falar um pouquinho, tratar um pouquinho da nossa saúde emocional, falar um pouquinho disso, cuidar das nossas emoções, e um momento de cuidado com a nossa autoestima, tá bom? Então, assim, estou preparando com muito carinho. Depois, ainda estou vendo direitinho, né, onde vai ser, estudando. E assim que eu tiver mais detalhes, eu já vou divulgar para vocês. E gostaria que vocês convidassem, né, mais mulheres que vocês sabem que precisam. Tenho certeza que vai ser um momento especial. Primeiro de muitos, tá bom? Já quero de antemão agradecer a presença de todas vocês aqui, né? Dizer que vocês são bênção. Sou grata a Deus pela vida de vocês. E com a permissão de Deus, estaremos aqui semana que vem, estudando mais o capítulo 4. Vocês estão gostando desse livro? É maravilhoso, né? Sim, muito Maravilhoso, bom. muito Muito bom. bom. Sim, muito bom, legal. Que bom que vocês estão gostando. E aí, quero que vocês coloquem lá no grupo. Na semana passada, poucas pessoas se manifestaram lá. Eu sei, eu entendo a correria, né? Que às vezes a gente para aqui um pouquinho, sai aqui, vai cuidar de janta, vai dar janta pro esposo, pro filho. Mas não deixe de colocar lá no grupo, tá bom? O que vocês aprenderam, a parte que chamou a atenção. E isso é uma forma de incentivar também as outras mulheres a estarem aqui com a gente, né? São Isso mulheres,
no Mulheres Improváveis, eu fiz um grupo comigo mesmo e fui escrevendo cada capítulo. Nesse também eu já fiz e já li também. Tá todo rasurado aqui meu livro. Você já leu o livro todo, Thaís? Não, eu não li todo, não. Eu tô lendo de capítulo a capítulo para poder realmente não querer passar à frente. Entendi. Para mim tá sendo melhor, assim. É bom ler assim, né? Porque você tem mais tempo para poder mastigar ali as informações e analisando, meditando, né? Para mim, de todas as frases desse capítulo 3 que marcou, foi a cura envolve dor, porque o processo que eu estou vivendo, não, que eu vivi, eu estou só apenas agora me aperfeiçoando, porque para mim eu já estou curada. Amém. Vou falar sem chorar, sem ter algum remorso aqui dentro. Esse capítulo 3, eu escrevi muita coisa, porém, como a gente tem muitas perspecção, né, pelas outras pessoas, a gente fica deduzindo coisas na nossa cabeça. Então, isso para mim está sendo libertador. Esse livro até agora para mim é o perfeito, depois da Bíblia. Está sendo o meu segundo livro preferido, é esse. É maravilhoso. Esse livro tem marcado a minha vida. Eu amei. Estou amando. Eu sabia que vocês iam gostar. Que bom, fico muito feliz. Então tá bom, que Deus abençoe vocês. Beijo, meninas. Boa Beijos, noite. nos encontramos na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus, uma semana Amém. próspera de vitórias para todos vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa semana a todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite.